Nós estamos começando mais um chat Pensando em Você, com o Meraldo Zirman, que, como sempre, escolheu um tema maravilhoso e a gente vai discutir. Esse tema é sobre agora, né? Ele faz esse suspense comigo, é uma forma de instigar a minha curiosidade. Ele me passa a semana toda sem dizer nada, e no dia da gravação, e só porque eu pergunto. Então, hoje eu sei que nós vamos discutir raízes da violência, que é um dos temas que Meraldo mais se debruça e, enfim, ele, ao longo ele se tornou um expert no assunto e hoje ele vai compartilhar conosco essa sabedoria que ele tem. Meraldo, tudo bom, Meraldo? Tudo bem? É um prazer estar aqui com as pessoas que nos assistem e, sobretudo, com Alexandre. Obrigado, Por- obrigado mesmo, Meraldo. É muito bom conversar com você toda semana, você sabe disso, e eu fico... Esse é um dos momentos que mais me instigam, né? E eu fico assim muito feliz em saber que posso contar com essa conversa semanal com você. E hoje nós estamos fazendo essa gravação. E eu devo confessar com as pessoas que eu vou fazer uma cirurgia de catarata e eu vou ficar longe das telas das telas de gravação por algum período. E eu não sei como é que vai ser a minha vida longe de Meraldo, mas vou ficar lembrando, saber como é que teria sido. Meraldo, a palavra é tua. Olhe, é um prazer estar aqui. Tenho certeza que a cirurgia sua será de êxito e que eh, vamos fazer as gravações. Eu estarei como velho esculápio de província, sempre vendo o geral. E vejo muito bom o que você está fazendo. E vai sair tudo bem, tenha certeza disso. Mas nós vamos falar hoje sobre um tema: raízes da violência. Eu tenho um livro que está já na terceira edição do Prelo. Este é assim, violência, e com essa linha vermelha aqui, que está ascendendo tremendamente. Este livro foi uma reimpressão do ano passado e eu preciso fazer algumas modificações que o tempo trouxe. E gostaria de falar agora com vocês com o tema raízes da violência. Porque a violência, se você chegar numa prisão, vai ver o número de jovens presos. A violência está. Não é, violência não é assassinato só, é muita coisa junto. E você tem que ver violência até na compra de um bilhete de entrada no cinema, o sujeito chega com maldade, com má educação. Então, essas condições todas eu observo e estudo, porque é importante termos uma aproximação muito. Eu acredito que estamos vivendo uma época de extrema violência, violência pessoal, violência polarizada aqui no Brasil agora e, sobretudo, as guerras que estão aí. E isto tudo engloba a violência. Mas da onde ela vem? Então, esta conversa minha com Alexandre, e ele vai poder me esclarecer também, porque eu gosto de ouvir. Essas raízes da violência
Entre os jovens do Brasil, estou falando dos jovens, porque é a classe mais que sofre violência. É resultado de anos de abandono e falta de cuidado. Quando não damos a atenção necessária para a educação das crianças, principalmente, isso é pouco visto, durante o seu processo de gestação, ela cresce sem apoio, buscando no crime uma forma de sobreviver ao ambiente difícil em que vivem. Das periferias, muitas crianças crescem sem a ajuda necessária, o que as leva a se juntar aos grupos que praticam crimes. O sistema educacional e as políticas públicas não estão preparadas para resolver o problema, o que faz com que a violência continue aumentando. A frase que eu tiro do meu professor, Donald Winnicott, é o pai do homem, e eu acrescento a mãe também. Aqui ganha um novo significado. A criança negligenciada, principalmente na gestação, é o principal fator de violência. E a criança não é mais o pai do homem. A criança negligenciada é o pai do jovem violento. Se não cuidarmos de nossas crianças desde a gestação, vamos continuar vendo mais violências e insegurança. Alexandre, a grande importância é o seguinte: feito as pesquisas, o que mais atemoriza a nossa geração de brasileiros é a insegurança. E isso tudo deveria ser melhor estudado e, sobretudo, saindo do diagnóstico de situação e vermos, sentirmos o que podemos fazer desde a concepção do novo ser. Portanto, eu gostaria de falar um pouquinho livremente, como a gente sente aqui, no programa tão bem orientado por Alexandre Santos, o seguinte: a gestação é o período mais importante da nossa vida aqui na Terra. Então, quando você pergunta, eu repito isso, a um chinês que tem uma ancestralidade de cultura muito maior que o Ocidente, qual a sua idade, eles acrescentam ao que vivem aquele aniversário mais 9 meses. Esta sabedoria milenar não é só budista, é sabedoria que, durante o embrião, o feto e a gente está dentro do útero da nossa mãe, é que nosso desenvolvimento está maior. Nós passamos a fase de crescimento dentro do útero é muito maior, rápida, do que os 90 anos que a gente passa fora. Então,
é preciso ver o seguinte. Eu não sei se eu disse aqui, mas quando nós fazemos pesquisas em recém-nascido, e eu não gosto muito de usar o nome classe, mas quando a gente quer saber a classe social daquele recém-nascido, a gente pergunta a profissão do avô materno. Eu disse isso aqui. Isso eu faço muito em pesquisa, porque o avô materno é que dá a classe social do bebezinho que nasce em sua filha. Porque quando ele tem condições boas, ele cuida da mãe, futura mãe da criança, perfeito. E isso, enquanto nós não quebrarmos essa cadeia, será difícil assumirmos condições de combatermos as violências de todos os aspectos. Não sei se Alexandre está compreendendo esse aspecto, porque eu estou saindo muito da parte muito importante de educação, cuidados, etc. E eu digo a vocês, para começar, aprendi com os jesuítas, quando eles dizem, dai minha criança até os 7 anos de idade, e eu te darei o homem feito. Eu sei que isso é muito teórico até, mas, sem querer nenhuma fazer comparação, talvez a gestação, e eu falo isso como neonatologista, como base das minhas pesquisas, e começou a se ver como é a vida intrauterina depois que apareceram ultrassonografia, etc., etc. Nós passamos 5.000 anos sem saber de nada. Agora é que começamos a entender. Então, vamos ver o que podemos fazer na prevenção da prevenção. E este tema, para mim, é muito importante. Dediquei grande parte de minha vida a ele e trabalhei muito com ele. E, de acordo com a gestação, os cuidados que a mãe vão sofrer é que é a principal ponto da luta contra vários problemas, inclusive o nosso problema maior, que é a insegurança. E está aumentando muito a população carcerária e os jovens, com esta nova situação de drogas, está aumentando mais. E como eu estou falando de prevenção, eu acho que a gestação é um ponto desleixado da nossa formação da violência. E vamos conversar com isto. Acredito que Alexandre vai nos esclarecer também alguma coisa, como ele que não sabe do que vinha para falar. Eu gosto de fazer isto como uma
profissional. A gente deixa a pessoa em análise, psicanálise, psicoterapia, falar, porque você não pode ser ele. Então, você tem que tratar dele e não de dizer a sua opinião. Consequentemente, alguns técnicos chamam de associação livre. E é isto que eu faço com ele. Acho que ele está achando engraçado, mas é uma maneira de conversarmos livremente sobre qualquer assunto. Então, vamos ver, depois desse momento, o que Alexandre tem a dizer. Ele é que é Pois o é. entrevistador, eu entrevisto ele. Pois é, e eu que pago o pato. O Meraldo, Meraldo é um pensador de grande envergadura, né? E ele bota um tema desse extremamente complexo e joga a batalha daqui para mim, e eu pago o pato. Meraldo, eu fico feliz, Meraldo. Eu tenho certeza que você faz isso porque sabe que eu vou me sair de alguma forma dessas suas provocações inteligentes. E eu gosto. Eu fico muito feliz em ter você como amigo e ter semanalmente a satisfação de responder essas suas. Eu não vou chamar casca de banana, porque não é isso. Que Não, você lança. Não, é claro que não é. Você lança um tema e pede a opinião e eu vou dizer, vou dar. Olha, na realidade, eu não tenho a profundidade que você tem, né? Eu nunca estudei o assunto, mas tenho algumas opiniões sobre isso. Primeiro, as pessoas, eles são diferentes e cada uma responde aos impulsos de forma diferente, né? Então, é impossível que duas pessoas diferentes respondam ao mesmo estímulo de forma igual. E se a gente coloca em grandes grupos, existem algumas que são naturalmente violentas e outras que são naturalmente pacíficas, né? Há aqueles que são pacíficos e é aquela turma do deixa disso, é aquela turma do vamos tirar por menos, né? Então, a gente vê isso muito. E a turma da violência é o pessoal que não quer saber de conversa, que já vai querer partir para uma discussão mais forte, em uma discussão mais forte, a gente nunca sabe para onde leva. E vê isso sempre em acidentes de carro. Eu lembro e contei aqui há pouco tempo de, uma, de um acidente que eu me envolvi e o primeiro impulso que eu tive ao sair do carro foi procurar quem ainda estava no carro. Tava lá, o carro estava batendo lá, fumaçando. E eu fui lá e juntou gente, né? Juntou gente para ver a confusão. E eu cheguei lá e perguntei: Você está passando bem? E ele respondeu que sim. Digo, então me dê um abraço. E nós nos abraçamos. E quando eu abracei o cara, o interessante foi que a multidão que então se formava se desfez. As pessoas queriam ver uma confusão, um atrito. E não ia ter haver atrito, certo? E, naturalmente, aquele gesto inicial foi muito interessante porque desfez qualquer possibilidade de um atrito mais forte, né? Evidentemente que aquele atrito se foi levado a outras instâncias e as eventuais diferenças que nós tínhamos e tivemos, foram resolvidas pelo juiz, né? Mas não fomos nós dois que estamos envolvidos diretamente. E eu acredito que grande parte daquele gesto foi pelo meu temperamento pacífico. Eu não gosto de briga, não gosto. O fato de não gostar de briga não quer dizer que eu não brigue, não. É que eu não gosto de brigar. E tudo que eu fizer, tudo que eu puder fazer para não brigar, eu faço. Parei, não tenho, não tenho. Acho que as soluções que são feitas através da violência, elas são as menos inteligentes, até porque elas podem evocar outros tipos de situação e podem juntar muita coisa, né? O cara começa, eventualmente, a gente lê que, não, o cara, uma briga por uma conta de bar, 10 centavos, o cara deu uma facada no outro. Não foi a facada, não foi pelos 10 centavos. A facada foi por outra coisa que veio depois, né? Pela discussão, pelo calor do momento, pelas coisas todas, né?
Mas, dito isso, eu quero dizer que acho que muitas violências, elas são, como o Meraldo bem disse, elas são fruto de como as pessoas foram criadas, né? Como as pessoas enfrentaram a vida. Alguns enfrentam a vida de uma forma mais tranquila, outros enfrentam a vida de uma forma com mais atribulações. As famílias que têm menos recursos, elas eventualmente elas são levadas a disputas famélicas, disputas pela sobrevivência. E essa disputa pela sobrevivência, muitas vezes, redundam em gestos de violência, né? Eu chamo a atenção, por exemplo, se passa pelas ruas, ao tempo que tem um esmolé pedindo socorro, pedindo auxílio, você tem, ao mesmo lado, você tem outra pessoa que, ao invés de pedir, elas passam para ser atividades mais violentas, né? São os trombadinhas, as pessoas que roubam, que furtam. Então, note que são duas pessoas que são iguais, né? Elas são pessoas, mas que têm um comportamento diferente. E eu pessoalmente acho que se a gente quer uma sociedade menos violenta, primeiro nós temos que dar educação a todas, para que elas tomem conhecimento que elas podem confiar em outras instâncias de solução de problemas, né? Ela não precisa de resolver tudo na base da tapa. Ela pode recorrer a alguém que vai tratar com justiça aquela questão. Também é importante isso. Porque se uma pessoa imagina que sempre que recorrer a uma instância superior de solução de cadeia, ela vai ser a parte perdedora, ela não vai mais recorrer por quê? Né? Se ela sabe que toda vez que brigar com a polícia, o juiz vai dar ganho de causa à polícia, ela não tem mais porque é o juiz. Ela tenta resolver logo, né? Ou dando uma carreira, ou dando umas tapas, enfim, né? Eu quero resolver logo, por outro método. Mas se ela conta com a justiça, uma justiça isenta, uma justiça que aplique a lei e que mais ainda, que a lei procure fazer justiça, porque isso é importante também. A lei, ela tem que procurar fazer justiça e não institucionalizar os desequilíbrios, né? Isso é muito importante. Eu não sei se, só para a gente ter uma ideia do que significa isso, é, no nosso Brasil, a menor fração de moeda é o centavo. Centavo. Mas existem contas que levam a frações de centavo, que não existe na lei, está previsto, não existe. Então, se você vai fazer uma compra e existe uma fração de centavo que não atinge um centavo, aquela conta sistematicamente vai favorecer ou o dono do estabelecimento ou o banco. Sistematicamente. Se você vê assim, atualmente nem sei se está, mas antigamente assim, gasolina era 5,5 reais, 325. 325. Eram 32 centavos. Aquele 5 não existia, não. Aquele 5 era só uma referência de preço. Mas se no final, então você vai comprando os litros de combustível e no final a conta era, sei lá, R$ 60,00, 326. Aquele 6 era sistematicamente arredondado contra você. Contra você. E num banco é a mesma coisa. O arredondamento dos centésimos de centavo, que não existe na lei, são arredondados em favor do banco. Então você sempre vai perder dinheiro. Então, se você já chega num canto sabendo que sistematicamente você vai perder, não há por que você recorrer àquela autoridade. Para quê? Para saber que vai perder? Então, quando a justiça, ela de fato é justa e procura fazer justiça, existe uma probabilidade maior de que as querelas sejam definidas no âmbito da justiça, que pessoas se sentem amparadas por um juiz. Se o juiz sistematicamente decidir em favor de determinada categoria, não tem por que você ir a ele. Não tem para que ir, né? Então, me parece, então, se a educação procura ensinar as pessoas que existem outras formas de resolver as diferenças, que não as formas violentas, e que essas formas de resolver problemas são justas,
eu acho que existe uma probabilidade menor de pessoas recorrerem à violência. Isso não quer dizer que ele não vai recorrer, não, porque tem pessoas que são naturalmente violentas, né? Eu vi outro dia que uma notícia muito triste, houve uma discussão de um condutor de um carro potente com um motoqueiro. O motoqueiro parece que disse algumas coisas que ele não gostou e correu. E ele passou com o carro dele potente por cima da moto do cara. Ele não quis saber de discussão. Ele passou por cima da moto e parece que o rapaz morreu. O rapaz da moto morreu, né? Isso é uma forma terrível de resolver uma querela. Terrível, mas foi usado naquele momento. Então, então, como o Meraldo bem falou, então, eu acho que existem algumas questões. Primeiro, nós temos que ter uma sociedade, se nós quisermos reduzir o índice de violência. Primeiro, uma sociedade bem alimentada, uma sociedade que não tenha problemas de sobrevivência. Que ninguém precise recorrer a um gesto famélico para poder viver. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as pessoas sejam educadas para saberem da possibilidade de se resolver disputas através de métodos que não são violentos. E depois que esses métodos de solução de problemas sejam métodos confiáveis às pessoas, para que elas saibam, "Bom, eu vou recorrer a tal. E se eu tiver razão, eu vou receber razão. E se eu não tiver razão, então, eu acho que isso é uma forma muito boa, talvez, de nós queremos resolver construir uma sociedade mais justa e, portanto, menos violenta. Agora, isso não quer dizer que não vai haver violência. Existem outras violências que são incontroláveis, né? As violências que decorrem do egoísmo, né? Que são, por exemplo, as guerras de conquista. O país tem um território, ele quer conquistar um outro e vai para a tapa, né? Acontecia isso muito entre os índios, né? As guerras de conquistas eram guerras, uma tribo tinha um território, mas queria entrar no território da outra. E ia para lá e não ia bater papo, não. Ia para lá para tocar no tacape na cabeça do outro para ver se ganhava alguma coisa. É isso aí, Meraldo, é o que eu penso. Olha, eu gostaria de ver o seguinte. Primeiro, você fez algo do que eu falei para um exemplo de uma violência no tráfego. Depois, você falou em juiz, justiça. E depois, você falou em forma e ambiente acolhedor, vamos chamar assim. Foi logo com o seu pensamento falando em justiça e da sua atitude que fez humanamente uma pergunta depois do acidente de tráfego: como está o outro motorista? E desarmou completamente, se ele tiver ouvido, pelo menos para ouvir, e foi um ambiente no tráfego que é extremamente violento. Aqui nós somos campeões do mundo de mortalidade rodoviária. Morte, segundo caso. Pode juntar todas as patologias, é o segundo caso. E quando a maioria dos nossos motoristas pegam no carro, botam muita violência para fora. Tudo isso tem uma origem que não é só do ponto de vista de juiz da lei, é algo que vem desde a ancestralidade, que não é tão importante
importante, pelo menos teoricamente, pensar daquilo que eu estou chamando atenção, que é na formação, e eu lembrei o seguinte: dai-me a criança até os 7 anos, que eu te darei o homem feito. Mas eles também não foram no cerne do problema, que é o problema de intrauterino. Parece muita teoria, mas entenda, é isso que a gente faz nas nossas pesquisas. Consequentemente, toda esta gama de coisas que acontecem, e até as gamas de luta contra a violência, fazendo maior educação, melhor situação, talvez um dos problemas principais sejam a gestação e como se nasce, e aonde se vive. E é isso que eu estou chamando a atenção. Quando eu falei a classe social daquela criancinha é dada pelo avô paterno, não é pelo pai nem pela mãe, é pelo avô paterno, porque senão você se perde, porque tem muita criança que nasce de pais que ficaram ricos, mas vieram da pobreza. E continuamos, então, no ciclo da violência. E tem outra coisa também que veio complicar: o uso de drogas, que está atingindo todas as classes sociais. E uma mãe que fuma maconha e tem um filho é diferente. Eu falei maconha, que não é tanto grave, mas vocês não imaginam. Eu tenho 45 anos de experiência pediátrica. Não estou jogando na cara, mas já vi de tudo. É muito importante pensarmos bem para ver de onde vem esse programa, essa situação. Eu recordo que Darcy Ribeiro, que foi um dos homens mais inteligentes que eu conversei no Brasil, criou aquele mundo de um problema de educação completa. E não funcionou, porque foi tanta burocracia, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério disso, daquilo, que não deu certo. A CIAP, eu não me lembro bem, não sei se você se lembra, é para velho, lá no Rio de Janeiro. Então, não funcionou, porque a causa não estava só ali na educação. Pelo amor de Deus, eu não sou contra a educação, não. Pelo amor de Deus. É o seguinte: não adianta, depois de certo tempo, fazer muita coisa. E a prevenção está da gestação. Foi isso que eu aprendi nas minhas pesquisas, sem tirar a importância das outras coisas. E repare como você levou o que eu falei para aquilo que você sentiu mais. Foi aquele problema do acidente do seu carro com o Guto. E acredito
que precisamos aprofundar mais esta gestação do comportamento violento. Posso até parecer ingênuo, mas acredito que quero ser ingênuo porque vi das minhas pesquisas, nos meus trabalhos e com os meus amigos, isto. Repare só, Alexandre, você foi para um caso complexo e eu quis puxar para baixo. O que é que você me diz dessa minha interpretação do que você disse? Meraldo, eu sou hipossuficiente para fazer análise das suas observações. Eu não tenho condições para fazer essas análises. Na realidade, você coloca a coisa numa perspectiva extremamente interessante, né? É que as pessoas têm que ver, e é isso mesmo, não tem para correr, né? Existem formas em que que são construídas a partir de realidades circunstanciais das quais não se pode escapar, das quais não se pode escapar. Naturalmente, aqui ou ali existem exceções, né? E que confirmam a regra, que foi essa que você colocou, e que as pessoas não podem esquecer da raiz da violência. São exatamente essas que nós colocou com muita propriedade. E pode tentar figurar aqui ou ali com uma circunstância uma questão é, muito especial, mas são casos especiais. E os casos especiais são especiais e, portanto, devem ser tratados de forma especial. E não as formas gerais, que são essas que nós colocou, e que a gente deve atentar para procurar, primeiro, conviver com elas, e depois procurar evitar e procurar corrigir essas circunstâncias. E aí eu não tenho muito o que dizer, Meraldo. Eu só me curvo à sua sabedoria e me curvo, e mais uma vez eu reconheço a sorte que eu tenho de poder conversar com você sempre para aprender cada vez mais. Olha, a nossa conversa não é uma conversa que seja você me perguntar o que eu sou, uma entrevista. A nossa conversa é uma conversa de duas pessoas que pensam, que têm uma maneira de ver e, graças à sua formação, que é de uma ciência exata, mas você teve esta coisa de miscigenar, misturar a literatura, a sua maneira de ser, de se expressar, é esta. Consequentemente, eu vejo em você uma pessoa que consegue ver beleza numa equação, numa matemática, e juntou-se a isso outra, eu diria, gift de Deus, para quem acredita. É o seguinte, aí então eu me sinto com um grande prazer de ouvir você, porque se eu der a você o tema, você perde a espontaneidade. Entenda isso. Você começa, então, a fazer lógica humana do que você quer fazer. Aí você não diz o que quer, diz o que lhe ensinaram, Perfeito. ou aquilo que você fez em relação ao outro.
Repare só, Alexandre, eu falei em raízes da violência. Não é uma só raiz, mas você teve o intuito ou a sabedoria ou a paz de perguntar: você se machucou? Não é que você seja bom ou ruim, é que, sem tirar esta espontaneidade, eu não sabia desse caso, não saberia. Não, não saberia, não. Até porque eu Aí, conto pouco, né? não, não é isso. Eu sei que vai sair em algum momento, em outra, uma obra literária sua, em um ensaio, alguma coisa, mas você não estava dizendo isso para você. Aí é mais uma amostra, vou dizer aos espectadores, do nosso espírito deste programa. Ninguém quer 15 minutos de glória, nem 20, nem 1000. A gente quer o bem. O que você me diz dessa lenga-lenga que eu falei? Eu vou dizer, eu vou ser curto e grosso. Fale. Não é lenga-lenga. É sabedoria pura. Não, é visão, trabalho e muita leitura. E sabe o que eu vejo? Não quero sair, Deus, você me puxou para fora disso. Mas não estão lendo mais. Não estão lendo. Cada um corre para as telinhas. As telinhas são maravilhosas, mas estão muito mal usadas. Eu repito, a neurologia nos ensina que o lobo frontal vê tudo rapidamente, mas não digere. E a telinha faz isso. Então, ela precisa ser bem utilizada. E está sendo, com as fake news, o contrário. E eu pergunto como nós podemos estar neste momento em que a influência do, dessa tecnologia toda, que eu estou gostando muito, vocês não imaginam que a inteligência artificial trouxe para o bem da medicina, mas tem coisas que ela, se não for usadas certas, vão ser muito graves. E, por exemplo, eu vou a São Paulo falar sobre isso no Congresso de Psicossomática. É um problema muito sério. Nós, essa maravilha que está agora, deu muita coisa boa, mas o homem tem muito receio do desconhecido e do novo, principalmente. E repare só as polêmicas, que eu mesmo faço parte da tal da inteligência artificial, o qual eu falei a vez passada com você. O que é que você me diz disto?
E não é só o incremento da violência que veio com essa coisa. Veio também muita coisa boa. Agora, o medo que nós temos do desconhecido é muito grande, do novo. E aí a gente começa a polarização, vendo só um lado, vendo só o outro. Aquilo que você levantou para as raízes da violência é o que você já viu. Agora, esse aspecto da gestação, do cuidado que se tem com a mulher que engravida, isso está sendo muito esquecido. E eu disse a vocês, a sabedoria chinesa é muito grande quando diz o seguinte: tenho 90 anos de idade, mais 9 meses que passei da minha vida intrauterina. Quando não nasci mais prematuro, né? Então, é muito importante como a mulher foi criada, foi cuidada na sua infância. Mulher e homem. Eu, quando uso Homo sapiens, eu uso para os dois gêneros. E os outros gêneros somáticos de outras maneiras. Então, o problema é muito alto. Não vai resolver com justiça. Não vai resolver com polícia. Lógico, se vier me atacar, a polícia me defende, eu vou querer. Mas está muito mais na ambiência. O que eu chamo em ambiências é ambiente onde a fêmea foi fecundada, ajudada pelo Márcio, compreendida por ele, e como ela foi criada desde criança. Já pensou numa favela o que significa isso? Então, Alexandre, que é uma pessoa prática, veja como é importante esta cadeia que começa lá de cima, muito antes da mãe nascer. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Posso dizer o lugar comum. Dizem que o ditado é a riqueza do pobre de espírito. Não sei se você acredita nisso, mas eu acredito. Então, tudo vem da gestação. Tudo vem da criança, é o pai do homem. E vem também aqui que a criança é o pai do homem e a criança negligenciada é o pai e a mãe do jovem violento. Ô mãe e pai, por favor, não vamos entender que existem dois sexos, masculino e feminino. Gênero é social. É isso que é importante. E que se não houver união entre os dois sexos, não tem menino, nem menina. Perfeito. Bom, e hoje, graças a esse cérebro privilegiado de Meraldo Zirman, nós conversamos sobre raízes da violência. É um tema inesgotável, nós vamos voltar aqui sobre esse tema outras vezes, porque é um tema que o Meraldo adora e eu também gosto bastante. E Meraldo, ele sempre insiste na importância da violência e da forma como as crianças foram geradas e fecundadas. E viva a paz. Ó, Paz é a palavra que nós temos que cultivar cada vez mais
nesse mundo tão conturbado e tão polarizado e tão violento. Então, mais uma vez, eu quero dizer a todo mundo do meu respeito, a minha alegria, a consciência de que eu sou um privilegiado para conversar com o Meraldo Zirman semanalmente. E vamos ouvir a palavra do nosso mestre, as despedidas do nosso mestre. Mas antes eu quero dizer que você que está em casa, nós estamos com uma campanha para chegar às 10 mil inscrições. Faltam muito poucas. Existe uma tecla digital, você clica nela e esse gesto tão simples faz com que a gente possa mandar a mensagem ao mundo de que nós acreditamos que através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito à pessoa humana, do respeito ao meio ambiente, de boa vontade e de coragem, a gente pode construir um mundo melhor para todos. Um mundo que não é bom para todos não vale muito a pena. E vamos ouvir agora as despedidas do nosso. Eu não vou usar a palavra guru, não, porque eu usei outro dia, ele não gostou, mas do nosso mestre, do nosso mestre Meraldo Zirman. Olha, Meraldo? olha, deixa eu dizer, é, no tempo da faculdade, quando a gente chamava alguém de mestre, aí o pessoal respondia contramestre, falando sério, brincando, no tempo, no tempo antigo. Aí, então, o que que acontece? Acontece é que ninguém é completo. Se a gente, eu digo isso, nós somos animais de ninho, nós não somos é, animais de rebanho, nós somos de ninho. Então, nós precisamos de contato humano. Se Alexandre ficasse só em engenharia, ele fez amizade com quem escreve, outras pessoas. Então, é importante nós vermos que esse estado não é interdisciplinar, é tudo misturado. E eu acredito na pluralidade do pensamento. Veja, com favor, com cuidado, esta nossa conversa, que não veio um problema Magister Nix. O professor disse, o mestre disse. Foi a conversa entre duas pessoas. É importante isso. Isso é a riqueza, isso é a cultura. E sem entrar na cultura do espetáculo. Muito obrigado. Vamos orar para que tudo dê certo na catarata do nosso olhar. Obrigado. E na próxima segunda-feira, terça-feira, estaremos aqui. Próximo. Muito obrigado, até logo, até a próxima. Tchau, tchau. Próxima. Tchau, tchau, Alexandre. Meraldo, um abraço a você, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Vou tchau. embora. Tchau, tchau. Tem notícia depois. Tá ótimo, tá bom. Combinado. Combinado.